Olá, pessoal. Nós somos os professores de língua portuguesa do Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, Dr. Negreiros, e nós estamos aqui hoje para gravar um vídeo para vocês para explicar todos os critérios de correção que nós vamos utilizar na nossa redação. A gente já tem esse padrão, né? Todos nós já seguimos esse padrão de correção, mas agora a gente vai falar, explicar para vocês cada um desses critérios: plágio, norma culta, tema, estrutura, coesão e coerência e também a proposta de intervenção. Cada professor vai falar sobre um desses critérios e aí vocês fiquem atentos para que vocês não errem mais nas redações. Eu vou falar sobre plágio. Plágio é o ato ou o efeito de plagiar. Eu quero dar um pequeno exemplo. Imagine você produzindo aquela redação e antes de você enviar a sua redação, alguém publica, já pensou? Levando todo o mérito, você sofreu plágio. Lembrando que plágio é crime previsto pela Lei 9.610/98, sujeito a punições de 3 meses a 1 ano ou multa. Eu quero também falar sobre plágio integral, o plágio parcial e o plágio conceitual e intelectual. Os plágios cópias. O integral é a cópia fiel do texto ou do artigo. A cópia parcial é um plágio onde você vai copiar alguns fragmentos do texto. O plágio conceitual ou integral é quando você utiliza das ideias ou conceitos da essência de uma obra. Nós encontramos plágio também na música, na literatura, artigos acadêmicos e na fotografia. Olá, tudo bem? Como vocês não plagiaram a redação de vocês, vamos lá para os nossos critérios de redação, as quais elas serão corrigidas. Nosso primeiro critério é a norma padrão da língua. E nós estabelecemos os itens ótimo, bom, regular e ruim. O que é a norma culta? O que é a norma padrão? É aquela que segue todas as regras gramaticais. Então, para que você tire nota máxima dentro desse critério, você não pode cometer erros de acentuação, de ortografia, de pontuação. Não se esqueçam de fazer os parágrafos dos textos de vocês, nas redações de vocês. Para que você tire 0 nesse critério, você deve ter um conhecimento muito precário da norma culta, das regras gramaticais e usar o internetês. Não pode usar a linguagem da internet, o TB para também, MTO para muito, assim como outros. A linguagem da internet, então, aqui nas nossas redações, não são permitidas, zerando, então, este critério da norma culta, da norma padrão da língua portuguesa. Olá, meus queridos, dando continuidade aos critérios de correção. Nosso segundo é a questão da coesão e a coerência. O que são? São os mecanismos fundamentais na construção textual, para que o texto seja eficaz na sua transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido ao leitor. Então, além disso, ele deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural, agradável aos ouvidos. Quando se fala em coesão, nós falamos em estrutura, É a utilização das palavras adequadas para construir um texto adequado, o uso correto das conjunções, as preposições, os advérbios e os pronomes, tá? Então, um texto com informações claras e objetivas. Depois, nós temos a coerência, Que é a lógica, as ideias organizadas, as informações transmitidas em sequência lógica, tá? As ideias do seu texto têm que estar no lugar correto. Eu não posso dizer que nasci depois dos 18 anos. Isso é uma falta de lógica, incoerência. Então, por isso que é importante nós sabermos a diferença de coesão e coerência. Então, resumindo, para que serve a coesão e a coerência, Eles são responsáveis, pela construção de sentido de qualquer texto. Então, portanto, uma de suas características essenciais é a textualidade, Quando se tem, diante de si a intenção ou a proposição da produção de um texto,
que deve ser estabelecido, né, pela ordem da comunicação, planejar as ideias bem claros e bem objetivos. Olá, meninos e meninas. O nosso terceiro critério de análise de produção textual, né, é a compreensão da proposta. Ao fazer a leitura integral da proposta de produção textual, você deve ficar atento a dois aspectos, né? Você precisa identificar qual gênero textual está sendo pedido naquela proposta e qual a temática que deve ser desenvolvida também, né? Além disso, como nós trabalhamos com diversos gêneros textuais, né, alguns deles trazem alguns textos motivadores que servem, né, de incentivo, de ideias para você nortear o seu texto. Mas, como é sabido, né, vocês não devem copiar nenhuma parte desses textos. Eles são só para você ter uma ideia ao produzir o seu texto. Outra coisa importante que vai estar na proposta de produção de texto de vocês é o comando, né? Esse comando, normalmente, ele vem em destaque, em negrito, às vezes em itálico ou em letras maiores, né? E esse comando é exatamente aquilo que você deve fazer. Se você não faz o que esse comando está pedindo, isso vai caracterizar fuga ao tema, o que pode gerar a sua redação, no caso do Enem, de um vestibular, né, ou de um concurso. No nosso caso, como vocês ainda são aprendizes, né, vocês perderão a nota somente nesse critério. Então, pessoal, o quarto critério que a gente vai analisar todas as vezes que a gente for corrigir as redações de vocês é a questão da estrutura do texto. Cada um de vocês vai escrever um texto de um gênero diferente. Cada turma, cada série, cada bimestre, vocês vão estudar textos diferentes, gêneros textuais diferentes, e em cada simulado será cobrado também um gênero textual diferente. E quando a gente fala em executar um texto dentro do gênero, é porque o gênero tem uma estrutura e ele tem características específicas. E para que a gente consiga compreender que você está produzindo um texto dentro do gênero proposto, a gente precisa identificar no seu texto essa estrutura e essas características, certo? Então, quando a gente pensa, né, em produzir um texto, seja ele uma dissertação argumentativa, um conto, um teatro, um relato, a gente tem que pensar que todos esses gêneros textuais têm sua estrutura e suas características específicas. E aí, se por um acaso você não escrever um texto dentro dessas características e dentro dessa estrutura, aí você vai caracterizar a não compreensão da proposta de redação, que é um dos critérios a serem avaliados, que no ensino fundamental vale de 0 a 2,5 e no ensino médio vale de 0 a 2. Um quinto critério de avaliação é a proposta de intervenção social. Esse critério ele vai valer para quando vocês forem produzir textos dissertativos. Como no Enem exige a proposta de intervenção, por conseguinte, nós aqui nos nossos simulados de redação também vamos exigir a proposta de intervenção social. Lembrando que essa proposta de intervenção ela precisa estar dentro dos direitos humanos. E para que a proposta de intervenção fique clara, fique bem elaborada, fique bem feita, ela precisa de ter 4 elementos: o agente, a ação, o modo e a finalidade. O que quer dizer isso? Quem é a pessoa, quem é o órgão, quem é a instituição responsável por executar uma proposta de solução para o problema apresentado na redação? E qual seria essa proposta? Como essa proposta seria desenvolvida? E, por último, com qual finalidade? Por que essa proposta precisa ser desenvolvida? Além dos 4 elementos, é importante lembrar que os 4 elementos precisam ser detalhados na redação. Então, a gente precisa de ter o detalhamento. O detalhamento nada mais é do que a exemplificação do que você quer, da sua proposta de intervenção, uma identificação esmiuçada de como será feito essa proposta de intervenção social, lembrando que detalhamento não é o mesmo que mais de uma proposta de intervenção. A proposta de intervenção deve ser uma só, detalhada. Quando a gente fala em proposta de intervenção social, a gente fala também em uma proposta de intervenção social dentro dos direitos humanos. E o que quer dizer esses direitos humanos? São os 30 artigos que estão na Constituição dos Direitos Humanos, criada pela ONU, certo?